Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema de hoje é proveniente da Grécia. Falaremos sobre sexualidade na Grécia, seus modos de amar, suas práticas sexuais e para isso contamos com a presença da professora PhD em História Antiga, Márcia Cristina Lacerda Ribeiro. Ela é professora da UNEB Campus 6 e do mestrado profissional em Ensino, Linguagem e Sociedade. Também é integrante da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos e do Laboratório sobre a Cidade Antiga, LABECA. Também é integrante do Núcleo Social e Práticas de Ensino, UNIP. Espero que vocês aproveitem e até o próximo Tira Dúvidas. Olá! Inicialmente eu gostaria de agradecer pelo convite para participar desse projeto, dessa série de vídeos organizada pelo professor Jairo Carvalho e pelos alunos do 8º semestre de História do Departamento de Ciências Humanas, o Campus 6 da Universidade do Estado da Bahia. Vou falar sobre um tema que nos intriga, nos inquieta bastante, em pleno século XXI continua sendo um tabu: sexualidade e relações amorosas. Mas vou falar de um período e de um espaço muito específicos, sobre os gregos antigos. Então, dos gregos, nós sabemos que de lá veio a democracia, dos gregos veio a filosofia e tantas outras coisas. Mas hoje vamos falar especificamente sobre a questão da sexualidade, como os gregos se relacionavam, como eles pensavam sobre essas questões que nos inquietam bastante e que muitas vezes tem equívocos de todas as formas, né? Então, tentar esclarecer um pouquinho desses equívocos e falar um pouco sobre o que eram esses gregos, né? Quem eram esses gregos de fato? Os gregos, eles estão centralmente ali na Península Balcânica, mas depois no século VIII eles se expandem por todo o mar Mediterrâneo, ganhando regiões bastante distantes e países que hoje são lá a Espanha, parte da França, então toda aquela região ali e mais, eles se expandem pela Península Itálica, pela Sicília, a ilha da Sicília, então eles se expandem também pela Ásia, né? Grande parte ali da Ásia, a costa da Ásia, também a costa da África, então é uma região bastante grande que hoje compreende diversos países. E na antiguidade não era conhecida como Grécia, nem os gregos eram conhecidos como gregos, eles eram conhecidos como helenos e aquele espaço todo ali era chamado de Hélade e possuía uma identidade comum, possuía uma cultura comum, mas estamos falando de cidades independentes. Então, por exemplo, uma cidade lá, a cidade de Siracusa, situado lá na Itália, ela tinha um governante próprio, ela tinha um sistema político próprio, assim como uma outra cidade lá do Peloponeso, que seja Esparta ou Olímpia, ou então lá na região de Atenas, né, na Ática e tal. Então, são governos diferentes, são sistemas diferentes, calendários diferentes, mesmo o idioma. É muito interessante que não existia uma língua grega una, mas existiam dialetos que eram entendidos ali de um para o outro, né? Mas essa cultura toda comum que nós hoje damos o nome de Grécia e de gregos, isso é um nome posterior dado pelos romanos. Nós conhecemos a história desses gregos antigos, como nós acessamos a forma com que eles pensavam, a forma com que eles agiam, a forma com que eles amavam, como nós acessamos. Então, a partir de um conjunto documental, um conjunto de textos escritos por eles, então proveniente, na maioria das vezes, da cidade de Atenas, que é apenas uma dentre 1 milhar, quer dizer, mais de 1000 cidades gregas, e documentos também escritos majoritariamente, mas não unicamente, por homens.
Além desses documentos escritos, que se compõem de tragédias, de comédias, textos filosóficos, decretos, nós temos o quê? Nós temos também a cultura material. Então, quando falamos de cultura material, nós estamos falando dos objetos, do que eles construíram e como esses objetos, eles são capazes de nos contar parte da história dos gregos. Então, as ruínas das casas, as ruínas dos templos, dos teatros, dos prédios públicos, tudo isso nos conta a história dos gregos, né? Das suas moedas, muitas dessas cidades, elas cunhavam as suas próprias moedas, das suas estatuetas, dos vasos, o conjunto de vasos que nós temos que nos ajudam a pensar um pouco, a ter alguma ideia do que eram esses gregos antigos, né? Como eles se relacionavam, como eles amavam, como eles agiam no dia a dia. E por falar no dia a dia, eu gostaria de citar um trechinho aqui de uma filósofa moderna, a Agnes Heller, que é muito interessante para a gente pensar um pouco na nossa cotidianidade e de como nós somos seres inteiros. Então ela diz o seguinte: a vida do cotidiano é a vida do homem inteiro. Ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os aspectos da sua individualidade, de sua personalidade. Nela colocam-se em funcionamento todos os seus sentidos, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias. Então, é isso que a Agnes Heller diz. Nós participamos de diversas redes diferentes. Nossa rede de amigos, nossa rede no trabalho, nossos colegas de escola. Então, nós agimos de forma diferente em cada uma dessas redes. Mas a verdade é que nós somos seres inteiros. Então, ao mesmo tempo em que você tem um cidadão lá, um grego, que vai para uma assembleia, que decide sobre assuntos políticos, da guerra, que decide sobre os assuntos da polis, que é a cidade grega, os assuntos mais profundos, mais complexos dessa cidade, que constroem as suas leis. Esses mesmos cidadãos são aqueles cidadãos que também se casam, que também participam de festas, que também sofrem com a morte, que têm uma relação com a morte, uma relação com as doenças, inclusive com as pandemias, que não é uma novidade na história do mundo. Então, já houve mesmo na antiguidade. Estou falando aqui agora pensando especificamente em Atenas, lá no século V a.C., quando uma peste assola a cidade e tanta gente morre, e é tanta gente morrendo e morrendo ali, todo mundo ao mesmo tempo, que não tem nem como enterrar, né? Os mortos, os gregos já não conseguem mais ali, os atenienses já não conseguem enterrar os seus mortos. Tamanha a quantidade de pessoas que morriam e que morriam muito rapidamente, né? Então, quando nós pensamos nos gregos antigos, quando nós falamos dos gregos antigos, nós estamos a falar de nós mesmos, né? Nós estamos a pensar sobre nós. Então, essa questão da mobilidade hoje que nós vemos pelo mar, de pessoas, de grupos que fogem hoje dos seus países para outros países, fogem por causa da guerra ou fogem por causa da fome. Nós tivemos isso também lá no mundo antigo grego. Então, de pessoas que deixavam as suas terras porque elas estavam com fome, porque elas não tinham terra, ou porque elas estavam guerreando. Então, são várias questões que nós pensamos hoje e sobre os gregos antigos e que ajudam a pensar o nosso próprio tempo. Então, como isso tudo é interessante, como é interessante pensar nessas questões todas, né? Como é interessante falar sobre as relações amorosas, como eles se conheciam, como eles se relacionavam, como eles se entregavam
ao amor, né? Ao amor que, como hoje também, nós temos diversas formas de amar. Nós temos a nossa forma de amar um amigo, amar os nossos pais, e nós temos a nossa forma de amar aquele por quem nos apaixonamos, nos entregamos, queremos manter relações sexuais, enfim, essa forma de amar que era conduzida aí por Eros, né? Vem dessa divindade, Eros, daí vem erótico, erotismo. Os homens participavam de festejos, de comemorações diversas. Muitas dessas festas, eles bebiam muito, eles se embriagavam, faziam sexo e depois as mulheres até ficavam grávidas ali, acabavam abandonando os seus filhos. Esses homens também faziam inscrições de amor nos muros, inscrições sobre os encontros amorosos. Então são homens, são mulheres que se relacionavam, que matavam por amor, que morriam por amor, que faziam feitiços também por amor. Dizem que tem um monte chamado de Leucade, né? Lá na ilha de Leucade, e quando você estava muito apaixonado e que parecia que esse amor assim não tinha remédio, ele não era correspondido, então que a pessoa ia lá e se jogava desse monte bem alto em pleno mar. Se ela sobrevivesse, ela estava curada daquele mal irremediável do amor não correspondido. Na maioria das vezes, o que a gente sabe? As pessoas morriam, né? Dizem, um mito, que a própria Safo, uma poetisa da qual falaremos, se jogou, apaixonada por Faon, ela se jogou nesse monte e ela morreu de lá, ela se suicidou porque ela sofria desse mal de amor. Nós estamos falando de uma sociedade masculina, uma sociedade que era comandada por homens e que tinham um ideal do feminino. Então, era comum eles dizerem: temos as hetairas para o prazer, as concubinas para os cuidados diários do nosso corpo e as esposas para a procriação de herdeiros legítimos para cuidar do lar. Então, os homens imaginavam um tipo de mulher para cada coisa. Então, as hetairas, aquelas com quem eles se divertiam nas festas, nos banquetes, as concubinas, ou mesmo as pornais, e tem aquela mulher que a mulher é específica para o casamento. A guiné, aquela com quem ele vai se casar, com quem ele vai ter os filhos legítimos, que vai ser o seu grande herdeiro político e da sua fortuna também. Um casamento grego, um casamento ideal, logo nos vem à cabeça o casamento de Penélope com Odisseu, também conhecido como Ulisses. Então, eles eram casados, ela tinha acabado de ter um filhinho, o Telêmaco, e veio a Guerra de Troia. Ele, então, deixa a esposa com aquele filhinho nos braços e diz para ela, né, se ele não voltasse quando o filho já tivesse crescido, que ela podia se casar de novo. Mas Penélope teimava em esperar o marido e assim o fez por anos. Embora o seu palácio estivesse tomado de pretendentes de todas as partes, querendo casar com ela, inclusive tomar o lugar do rei da cidade de Ítaca, do Odisseu. Mas ela inventou um ardil. Ela tecia um manto durante o dia, dizendo que era para o seu sogro Laerte, e ela desmanchava à noite. Com isso, ela tentava ganhar tempo, imaginando o regresso do seu esposo Odisseu. E assim ela ficou durante 20 longos anos. E Odisseu, por seu turno, que passou 10 anos na Guerra de Troia, mas depois, mais 10 anos tentando voltar para casa, no mar, nas suas inúmeras aventuras ali na Odisseia, sem que os deuses o deixassem retornar para casa. Então,
ele pensava o tempo todo no retorno, ele pensava o tempo todo na esposa, no lar, em retomar essa vida que ele tinha. Em uma de suas aventuras, ele para numa ilha, a ilha de Calipso, e se encontra com aquela divindade belíssima, linda, imortal, uma deusa, a Calipso. E a deusa então se apaixona por Odisseu e oferece para Odisseu, encanta Odisseu, ele passa ali anos da vida dele, encanta completamente por sua beleza estonteante, mas principalmente porque ele não tinha embarcação, ele tinha perdido os seus companheiros nos inúmeros naufrágios e ele tinha ido parar ali. E Calipso então oferece para ele duas coisas inimagináveis: a juventude, para sempre a juventude, e por outro lado oferece para ele a imortalidade. Mas ele amava Calipso durante a noite, se deitava com ela, e durante o dia ele ficava na praia, sentado, a chorar, pensando no seu lar e pensando em Penélope, ali com Penélope na cabeça o tempo todo, mas retido na ilha sem voltar para casa. Até que Zeus se irrita e fala: agora é hora de Calipso liberar o herói para que o herói possa voltar para casa. E ele simplesmente abre mão de uma juventude eterna, ele abre mão da imortalidade para poder voltar para Penélope, que, como a própria Calipso disse: olha, você pensa na sua mulher o tempo todo, mas o que ela tem que eu não tenho? Eu sou mais bonita do que ela, mais tudo do que ela, posso te oferecer tudo. Mas o tudo que o Odisseu queria era, na verdade, o retorno para sua casa, a retomada para sua casa e para os braços de Penélope. Então, esse é o casamento protótipo. Mas diferente dessa ideia de casamento lá contada pra gente por Homero, as mulheres, elas tinham um destino, que era o casamento. Então, desde pequenas, elas estavam sempre sob a tutela de um homem, sempre ali com um homem responsável por elas, era chamado o Quírio. E esse Quírio era o pai, depois era o marido, era um irmão, um tio. A verdade é que a mulher, ela tinha de estar sempre sob a guarda, sob a proteção de um homem. E o fim último da mulher era o casamento. Então, esse casamento que era um casamento arranjado, que não era um casamento por amor, e nele a gente não via essa relação amorosa, afetuosa, que a gente vê nessa história contada pra gente pelo Homero, a história de Penélope e de Odisseu. Então, isso era uma coisa bem menos comum. Por certo que acontecia, mas era bem menos comum. A verdade era aquele ditado que eu já disse antes, né? Para o casamento, você tem as mulheres para gerar os filhos legítimos. Então, esses casamentos arranjados entre os pais da noiva, era feito um contrato, e nesse contrato de casamento tinha um dote também que a noiva recebia, o pai da noiva dava à noiva esse dote de casamento e que ficava com ela ali, inclusive no caso de divórcio. Então, no ato do casamento, imagina, no ato do casamento era que os noivos acabavam ali, na maioria das vezes, por se conhecer mesmo. E esse casamento durava ali vários dias, era um ritual muito grande que começava primeiro na casa do pai da noiva, onde você tinha os sacrifícios, as divindades do casamento, onde a noiva também pegava os seus brinquedinhos, os seus objetos de criança ali e oferecia também para as divindades, era uma oferenda. Então você tem todo um ritual que começa na casa do pai da noiva, depois a noiva segue numa carruagem organizada, pensada ali para poder levá-la até a casa do noivo. E na casa do noivo a festa continua também. Lá é que acontece a entrega de um pedaço
do bolo de casamento, que simboliza o casamento, que simboliza a fidelidade, que simboliza ali a união desses dois jovens, né? O menino tem em torno de uns 30 anos e a menina tem em torno de 15. Mas como disse, o homem, ele podia se relacionar fora do casamento. Então ele se relacionava com prostitutas, com as hetairas nos banquetes e ainda podiam ter as concubinas lá, uma espécie de segunda esposa sem os mesmos direitos dessas, que às vezes dava muito problema, porque essas concubinas tinham filhos, enquanto as esposas legítimas não geravam filhos. Acontecia então que elas queriam, as legítimas, queriam assassinar e até matavam mesmo, conseguiam matar esses enteados aí, porque era uma disputa muito grande, né? A mulher também, ela tinha amante, às escondidas. Se descoberta, seu marido podia e devia até se divorciar, porque era uma desonra das maiores, o adultério feminino. Masculino, absolutamente normal. Então essa mulher que tinha cometido ali o adultério, ela era completamente estigmatizada na sociedade. Ela não poderia mais frequentar os templos religiosos, elas não poderiam usar joias, tinha uma série de prescrições, né? Ela perdia o respeito dos outros, ela perdia o respeito ali da sociedade, né? Ao que parece, se o homem chegasse a matar a mulher por esse motivo, ele era mesmo absolvido pela lei por uma questão de honra masculina. E o homem, aquele homem que manteve relações sexuais com uma mulher casada, também ele podia ser torturado. Inclusive, conta-se de uma tortura que era simplesmente pegar um rabanete e inserir no ânus desse homem, né? Além de ele ter de pagar uma multa. Então, eram situações muito diferentes entre o homem e a mulher. O homem pode tudo. A mulher não. Faz muito pouco tempo que a gente está se libertando desse pensamento, que a gente está se libertando desse estigma de que o homem pode tudo e que para a mulher nada. A mulher não pode coisa alguma. Mas verdade é que mulheres também traíam, mulheres se masturbavam, homens se masturbavam, e a masturbação ela era uma coisa absolutamente normal. Existia inclusive um vibrador artificial, uma espécie de um pênis, né, chamado de olisbos, fabricado principalmente pela cidade de Mileto, e essa cidade exportava esse pênis artificial para diversas outras cidades, né? Interessante que durante a guerra, que é uma grande guerra, a guerra do Peloponeso, ali entre os gregos, e uma cidade está contra a outra, aí Mileto vai e impõe um embargo. Então, o embargo é econômico. Olha, a partir de hoje a gente não vai mais fornecer o olisbos, né, esse pênis artificial aí, para cidades inimigas. E isso gera uma série de problemas, porque esses objetos faziam falta na sociedade, né? Então, vemos aqui que as dançarinas nas festas, elas brincavam com esse objeto, sensualizando ali para poder chamar a atenção dos homens. Era um objeto utilizado também nas relações sexuais e pelas mulheres, principalmente quando os homens iam para a guerra e elas ficavam ali solitárias, né? E já falei aqui algumas vezes sobre as prostitutas. Então você tem as prostitutas que elas eram chamadas de pornai, daí vem a palavra pornô, pornografia. Elas eram muitas vezes, ou na maioria delas, escravas, ex-escravas, mulheres estrangeiras e muito raramente eram as cidadãs propriamente, né? A prostituição, no caso da cidade de Atenas, nós temos conhecimento de que ela era
foi regulamentada. Então, lá no século VI a.C., ela foi regulamentada pelo legislador Solon e tinha um objetivo específico. Dizia-se o seguinte: olha, os homens estão aí loucos atrás de mulheres, a própria juventude também, quando aflora a sexualidade, começa a buscar as mulheres. Então, a institucionalizar, legalizar a prostituição, ter um lugar onde os homens pudessem ir, significava o quê? Significava proteger essa mulher. Que mulher? A Guiné, quer dizer, aquela que era a mulher para casar. Então, o objetivo da prostituição era proteger a mulher com quem o homem gostaria de se casar. Era isso, era essa a ideia. Então, a gente tem documentos que nos contam como essas casas de prostituição existiam, elas pagavam, inclusive, um imposto, né? O chamado proxeneta, que era o cafetão, aquele que agenciava essas moças, essas meninas, né? Botavam essas meninas muitas vezes na porta da casa para poder mostrar ali, se mostrar aos homens quando esses homens passavam, chamando os homens para dentro dessas casas de prostituição. Então, essas casas pagavam esse imposto chamado de pornicon, derivado da palavra pornai, que era essa prostituta. Essas prostitutas, elas estavam ligadas à casa, ou então elas trabalhavam individualmente pela cidade, no porto, ou então nas esquinas, nos muros, e era uma prostituta que você poderia pagar um valor mais barato. Você encontrava ali em diversos pontos da cidade. Então, tem relatos de mulheres mostrando, né, são relatos de homens, né, falando de mulheres que ficavam mostrando os seus corpos, as suas qualidades e chamando esses homens tanto para o canto dos muros quanto para essas casas de prostituição ali mantidas na cidade de Atenas, mas em outras tantas cidades também você tinha esses lugares específicos de prostituição e encontrava essas prostitutas autônomas também espalhadas em vários pontos da cidade, mas todas tinham de pagar um imposto, sim, uma taxa de prostituição. Existia um oficial específico na cidade pela cobrança dessas taxas. Existia ainda um outro tipo de mulher para os prazeres masculinos. Então, essas mulheres, elas eram chamadas de hetairas e eram, na verdade, também garotas de programa, só que mais refinadas, poderia-se dizer, de prostitutas de luxo, que sabiam cantar, dançar, tocavam instrumentos, participavam de grandes banquetes masculinos, festas da elite, onde participavam esses homens da boa sociedade, ali com diversas mulheres ao seu bel prazer. Então, eles falavam sobre política, sobre filosofia, sobre diversos assuntos, bebiam muito, muitas vezes passavam das contas e eram aí ajudados também por essas moças. Comiam, bebiam e, claro, faziam sexo, orgias. Então, nós temos um conjunto de vasos gregos com várias cenas dessas festas, desses banquetes, em que nós vemos essas mulheres em diversas situações diferentes, onde nós vemos esses homens também em diversas situações. O que se pagava a uma hetaira era bem diferente do que se pagava a uma pornai. Elas eram mulheres estrangeiras, às vezes elas eram também ex-escravas e elas chegavam a acumular verdadeiras fortunas. Muitos desses homens se encantavam por essas mulheres e acabavam por transformá-las em suas concubinas, em suas segundas esposas ali, em companheiras, né? E quando acontecia de uma gravidez indesejada, o que se fazia? Então, tanto quanto hoje, às vezes as mulheres ficavam grávidas, elas não queriam ter os seus filhos. Então, o que elas usavam para poder fazer o aborto?
Sim, faziam aborto, usavam ervas para se fazer abortos, usavam filtros mágicos. Outras vezes, quando essas crianças chegavam a nascer, essas crianças eram abandonadas e até mesmo mortas. Outras vezes, para se evitar a gravidez, usava-se então o coito interrompido. Então você parava no meio da relação sexual antes da ejaculação, que era uma das formas de se evitar a gravidez. Ou outras vezes, que a gente também tem relato, fazia-se o ato sexual no período da menstruação. Para os gregos não tinha problema nenhum, a menstruação era uma coisa normal e eles tinham relações, mantinham as relações nesses períodos também. E sobre a homossexualidade? Primeiro, essa noção é completamente estranha aos gregos antigos. Ela foi uma criação do século XIX. Mas verdade é que as relações entre homens ou relações sexuais entre mulheres, elas sempre existiram e existiam também lá no mundo grego antigo. Tem uma coisa assim muito interessante, o nome de Safo, uma poetisa grega que viveu lá entre o século VII e o século VI antes de Cristo, na ilha de Lesbos, está associada ao lesbianismo ou à homossexualidade feminina. Mas a grande verdade é a documentação que nós temos sobre esse período, sobre a poetisa, não nos autoriza a associar o nome dela ao homossexualismo feminino. Sua poesia fala sobre juventude, sobre memória, casamento e fala também sobre o erotismo no universo feminino. Então, muitos estudiosos têm feito essas associações, mas nós não temos realmente elementos contundentes para poder fazer essa afirmação. Então, ela era uma poetisa bastante famosa, fazia parte de uma elite e os dados biográficos que nós temos sobre ela são apenas resquícios do que a gente encontra na própria poesia. Ela teria tido alguns irmãos, fala sobre a mãe dela, a filha, uma filha que ela teve que tinha o mesmo nome da mãe, mas ela viveu talvez na cidade de Mitilene, que era uma cidade muito rica, muito próspera, mas o que nós temos, na verdade, sobre ela é muito pouco para falar sobre o que ela teria sido uma homossexual ou que ela teria fundado o lesbianismo, mas, na verdade, as relações entre mulheres existiram. Sim, sem dúvida. Nós temos um conjunto de vasos gregos que nos mostram relações masculinas na maior parte das vezes. Lembrando também que falar sobre mulheres não era uma coisa muito comum. A gente está numa sociedade masculina e os homens falam muito mais sobre os homens do que sobre as mulheres. Existe uma prática em várias cidades gregas, mas existe uma prática especificamente em Atenas que era chamada de pederastia e que muitas vezes é confundida por nós como homossexualismo, homossexualidade, relações homossexuais que sempre existiram ao longo de toda a nossa história e não é diferente nos nossos dias hoje, né? Falar de uma relação apenas entre homem e mulher, quantas variações existem nesse meio, mas existia especificamente na cidade de Atenas essa instituição da pederastia que muitas vezes ela é confundida com um homossexualismo aberto, escancarado na cidade, absolutamente aceito, e que isso não é verdade, não é dessa forma. A pederastia, que nós temos documentos, inclusive esse conjunto de vasos com essas figurações, com essas representações dessas cenas de orgia que serviam
a várias finalidades, né? Uma delas era o quíliques, daí vem a palavra cálice, que se bebia vinho nesses banquetes organizados por homens, onde participavam homens, onde participavam as hetairas. Eles tinham os desenhos, né? Então muitos desses desenhos eram desenhos mesmo de sexos, de cenas de sexo, cenas de orgia sexual mesmo, tem cenas de hetairas tomando banho, socorrendo homens que estão lá passando os limites, beberam demais e agora estão lá vomitando. Então esse conjunto de vasos nos ajuda a pensar um pouco nessas relações, que são essas relações entre um homem adulto e um menino. Então, um menino entre 12 e 18 anos, isso era aceitável, isso fazia parte da educação do jovem ateniense. Durante um período determinado da vida dele, ele ceder a esses cuidados de um homem mais velho, então que envolvia um conjunto de coisas e não apenas ou especificamente uma relação sexual, que podia até acontecer também, mas com muitos limites e muitos poréns aí. Então, o que acontecia primeiro é que esse homem chegava, fazia corte ao menino, ali cortejava, meio que assediava um menino, e se esse menino aceitava, muitas vezes ali ele ganhava um presente, né? E se ele aceitasse, se ele recebesse aquele presente ali, significava que essa relação ali ela ia ser mantida por um determinado período. Nesse período, o objetivo era que esse homem adulto ensinasse a esse jovem em fase de aprendizado, esse jovem que seria um cidadão que iria gerir a vida política da polis, então que ensinasse a esse menino como ser esse cidadão, né? Um posicionamento político, filosófico e tudo mais. E fazia a corte também. Eles achavam aquele corpo lindo, se encantavam com aquele corpo e muitas vezes eles tinham essa relação mais próxima, mas não chegava a ter um sexo, ou não era natural que tivesse ali um sexo com penetração. Então era chamado de sexo intercrural, aquela coisa de o homem encostar, ele nas imagens a gente vê o homem tá ereto ali, ele tá com o pênis ereto, ele termina ejaculando nas coxas do jovem, mas não há penetração, não é permitido que se houvesse a penetração. Então, era uma relação que era aceitável pela sociedade, mas até determinado limite, como eu falei. Passou dos 18 anos, esse menino já começou a criar barba e tal, ele já se transforma num cidadão, não é mais permitido essa posição passiva, a pederastia não é mais para esse menino, passou aquela fase dele, que era algo que era aceito pelas famílias, aceito pela sociedade, e que ele próprio, quando ele se tornasse um adulto, ele também ia ter ali o jovem a quem ele cortejasse, né? Então esse jovenzinho era chamado de erômeno, e o adulto, o homem já barbado, era chamado de erasta. Então ele também participa dessa vida ali, ele aprende todos esses aspectos da vida, aspectos políticos, aspectos filosóficos e, em determinada medida, também os aspectos sexuais, sempre dentro de um limite aceito por essa sociedade aí ateniense. Então, isso era o quê? Isso era a pederastia, né? Isso era uma determinada parte da vida do jovem, em que todos eles passavam e que era absolutamente aceitável. Passou disso aí, a sociedade não permite mais. Então, passou desse limite, qualquer outro tipo de relação onde um homem adulto se relacionava com outro homem adulto sexualmente, e que isso aí obviamente vem uma relação sexual de passividade, de penetração passiva e tal, em que um homem, um cidadão pudesse ser passivo, isso de forma nenhuma, isso não era aceitável, isso era condenado pela sociedade. Existia sim, existia, mas a sociedade
condenava esse tipo de relação. Então, nós temos vários documentos falando especificamente de como a sociedade condenava, porque era uma sociedade masculina, machista, uma sociedade em que o homem era um guerreiro, era um agricultor, ele tinha um determinado perfil e não era admissível que esse homem fosse um ser passivo, logo que ele tivesse ali, que ele mantivesse uma atividade sexual de forma passiva. Isso a sociedade encarava com maus olhos, mas existia sim. Na própria mitologia, nós vemos esse tipo de relação, né? Então, nós vemos que Zeus, que é o magnânimo poderoso do Olimpo, ele se relacionou, ele era casado com Hera, mas ele se relacionou com diversas mulheres e teve filhos com essas mulheres. Ele se relacionou também com homens, ele se relacionou com jovens, ele se apaixona por Ganimedes, o jovem, e leva Ganimedes para o Olimpo. Então, era algo comum na mitologia. O próprio Apolo, que se apaixona também por Jacinto, né? Então, isso é mostrado para a gente também nos aspectos do mito grego. Então, que essa sociedade condenava mesmo por conta da sua própria estruturação masculina, machista, em que se exigia do homem essa virilidade, essa força, coragem, sempre ligada ali à questão do guerreiro, era essa questão do ser ativo. Então, você não podia ser o passivo da relação, como no caso, por exemplo, se admite. Essa passividade é apenas para o menino que ainda não é um cidadão, o menino tem menos de 18 anos, e a gente sabe que é aos 18 anos que ele vai ali adquirir a cidadania, que ele passa a um outro status da sociedade. Mas a grande verdade é que havia uma variedade enorme de relação no mundo grego, né? Temos, por exemplo, o que nós poderíamos chamar de drag queens modernas, né? O Fábio Vergara, lá do Rio Grande do Sul, nos diz isso. Então, essas drag queens, que na verdade eram homens que em determinados momentos, em determinados festejos, se travestiam de mulher, usavam acessórios, roupas femininas e participavam de determinadas festas num conjunto de uma inversão completa, nada muito diferente das festas de drag queens de hoje, dos carnavais, onde os homens se travestem, né? Mas parecia haver uma certa tolerância em relação ao que a sociedade considerava fora de um padrão chamado por ela de um padrão normal. Um pouco das histórias dos gregos, bem rapidamente, bem sucintamente, e eu espero que tenha ajudado, tenha contribuído aí de alguma forma para que a gente possa entender melhor as relações sexuais e as relações amorosas nesse mundo grego antigo. Mais uma vez, meu muito obrigado aos organizadores desse projeto.